Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de naturopatia. Eu sou Fernanda Natu, naturopata holística, e hoje a gente vai falar tudo sobre o óleo essencial de lavanda. O nome científico dessa lavanda que a gente está falando é Lavandula angustifolia ou Lavandula officinalis. E o óleo essencial de lavanda, ele é o mais conhecido no mundo inteiro, é o mais comum, é o mais utilizado, inclusive, muito por conta dele não ter praticamente nenhuma contraindicação, baixíssima toxicidade e também ter propriedades assim incríveis e diversas, sabe? Ele tem uma gama aí de propriedades muito completa, então ele é o mais comum, mais utilizado. E inclusive é o primeiro óleo essencial que foi descoberto, que foi estudado mais a fundo. Vou contar um pouquinho a história para vocês. Bom, tudo aconteceu na França, inclusive a França é o país que mais tem a aromaterapia avançada, justamente por essa descoberta, o início da aromaterapia ter sido lá por químicos franceses. E aí, na época, um químico chamado René Maurice Gattefossé, que inclusive é o Gattefossé, enfim, não sei falar francês, mas ele foi o pai da aromaterapia, ele é considerado o pai da aromaterapia, inclusive, mas eu sempre digo que é uma certa, como pode dizer, uma certa questão isso dele ser chamado o pai da aromaterapia, porque ele era aluno de outro cara que ninguém fala, mas que se chamava o Dr. Chabenet, que já tinha inclusive publicado um livro em francês, Les Possibilités par les Matériaux odoriférants, algo assim. Então as possibilidades dos materiais odoríferos, né, ele já falava então sobre propriedades de substâncias aromáticas antes do René Gattefossé. Então, esse professor do Maurício, eu acredito que ele devia ser mais falado, e quando falam de aromaterapia, do início, da descoberta do lavanda, só falam do René. Então eu acho assim, eu sempre faço questão de mencionar o Dr. Chabenet também, porque ele já tinha publicado esse livro. E, inclusive, vocês vão entender agora na história que eu vou contar, que o René, ele já estava dando progresso assim, a estudos que ele já havia aprendendo, que ele vinha aprendendo com esse professor. Então, na verdade, o Dr. Chabenet também deveria ser considerado um dos pais da aromaterapia, mas o nome mais conhecido realmente é do René. Enfim, um dia, então o René estava no seu laboratório, ele era um químico, né? E ele estava no seu laboratório fazendo lá suas pesquisas, suas misturas, enfim, e de repente, com alguma mistura que ele fez, alguma coisa que ele estava mexendo, não sei ao certo a substância, mas ele teve uma queimadura muito forte na mão. Instintivamente ele estava perto de uma bacia de óleo essencial puro de lavanda, pensa, uma bacia de óleo essencial puro. E aí instintivamente, com a mão doendo, ele enfiou ali naquela bacia e deixou ali imersa, né, a mão por alguns minutos para aliviar aquela dor. Foi uma queimadura forte, uma queimadura dolorosa que ele teve. Deixou ali por alguns minutos, tirou, beleza, limpou e ficou tranquilo. No dia seguinte, quando ele acordou, ele percebeu que a queimadura estava praticamente cicatrizada, sem bolhas, sem infecções, sem aquela vermelhidão, né, sem estar dolorido da forma que deveria estar por conta da gravidade da queimadura que aconteceu, né? A gente sabe, né, quando a gente tem uma queimadura demora um pouco mais para cicatrizar, demora para fechar, pode dar bolhas, e a dele não deu nada disso. Nem infeccionou nada, estava praticamente fechado ali, um machucado cicatrizado. E aí com isso ele falou, opa, tem alguma coisa aí nesse óleo essencial de lavanda que eu preciso pesquisar mais a fundo. E a partir disso foi quando realmente ele começou a dar mais olhos para os óleos essenciais e estudar mais a fundo, começar a ter um avanço mesmo na aromaterapia. E, inclusive foi o René que publicou o termo aromaterapia, né, numa revista, enfim, ele deu essa continuidade mesmo, por isso que ele é chamado o pai da aromaterapia. O Dr. Chabenet ficou mais, tava lá no início e o René deu o avanço, assim,
aquele alavanco que precisava. E aí ele publicou o termo aromaterapia, então foi ele que deu esse início, mas para vocês terem essa noção, então, que o óleo essencial de lavanda foi o pioneiro aí na aromaterapia e é um dos motivos, com certeza, por ele ser o mais conhecido, né? Inclusive, quando a gente fala de aromaterapia ou quando pessoas às vezes leigas no assunto, às vezes tem um olhinho essencial de lavanda em casa, nem sabe muito das suas propriedades. O que é mais conhecido é a propriedade ansiolítica, a propriedade calmante, né? Fala, cheira aí o olhinho de lavanda que você vai ficar calmo. Não é o cheirinho, como eu sempre falo, são as propriedades das substâncias químicas que existem nas moléculas aromáticas, né? As moléculas aromáticas possuem ali os químicos ansiolíticos, mas não só ansiolíticos. A lavanda tem muitas outras propriedades que a gente vai ver mais a fundo agora. Uma propriedade, já adiantando, obviamente, ele fez o quê? Cicatrizou o machucado do René. Então, assim, a propriedade cicatrizante é ímpar da lavanda. Além disso, para queimaduras, tem propriedades anti-infecciosas, então, propriedade para proteger contra bactérias, fungos, até mesmo vírus, em menor escala do que outros óleos essenciais, tá? A propriedade antiviral, como óleo essencial de melaleuca, tomilho, orégano, canela, cravo, um pouco menos, mas ainda assim tem essa propriedade sim. Então ele chega a ser um BFV que eu sempre falo pra vocês, né? E aí todas essas propriedades pra pele, então assim, machucados, ferimentos, não só queimaduras, cortou, precisa cicatrizar melhor, se depilou, fica com aquela feridinha, coloca picada de mosquito, ele ajuda, tem propriedades anti-inflamatórias incríveis. Inclusive eu deixei uma pesquisa aí pra vocês. Então fala aí, né? Vários estudos investigaram as propriedades antinociceptivas, que essa propriedade é de não chegar a sentir a dor, tá? Então é como se fosse uma propriedade analgésica. Imunomoduladoras e anti-inflamatórias dos compostos encontrados no óleo essencial de lavanda, é o LEO que aparece aí, a Lavandula Essential Oil, Lavender Essential Oil. Porém, até o momento ainda faltam dados de substâncias, tá? O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, que a gente estava falando, e antinociceptivos do óleo essencial de lavanda. Aí fala aí um pouquinho para avaliar a ação antioxidante, anti-inflamatória. A ação anti-inflamatória foi testada usando 2 modelos de inflamação aguda, pleurisia induzida por carragenina e edema de orelha induzido por óleo de Croton. A resposta anti-inflamatória evocada pela carragenina e pelo óleo de Croton foi reduzida com o pré-tratamento dos animais com o óleo essencial de lavanda. No modelo de pleuresia, a droga foi usada como controle positivo. E no controle do edema da orelha, o efeito antiedematogênico, né, então para não inflamar, não inchar, do óleo foi semelhante ao observado para a dexametasona, ou seja, foi semelhante a um outro remédio artificial. O óleo essencial de lavanda inibiu consistentemente a nocicepção espontânea e apresentou efeito semelhante ao do tramadol, também aí para o efeito analgésico, que é pouco falado da lavanda, né? Os resultados desse estudo revelam a atividade analgésica e anti-inflamatória do óleo essencial de lavanda e demonstra seu importante potencial terapêutico. Olha só essa pesquisa que incrível. Então avaliou não só a propriedade anti-inflamatória, como a propriedade analgésica e antioxidante também, né? Então essa função anti-inflamatória, para vocês sempre relacionarem qualquer inflamação cutânea, então qualquer inflamação, processo inflamatório da pele, qualquer inflamação bucal também, afta, gengivite, tudo que termina com it, quando vocês pensarem, é um processo inflamatório, faz parte de um processo inflamatório em geral. Então todas essas inflamações do sistema locomotor também, artrite, até artrose, osteomielite, miosite, fibromialgia, pela ação analgésica também, então vai ajudar no sistema locomotor como um todo, inflamação das articulações, a inflamação dos músculos, inflamações assim em geral, a propriedade cicatrizante, por exemplo, para feridinhas, igual eu falei, afta, herpes, acne inflamada, machucadinho nas unhas, picadas de insetos, caras, alergias, úlceras, gota, enfim, qualquer inflamação, qualquer processo que precisa aí de um boost de cicatrização e um auxílio anti-inflamatório também
para fechar mesmo e acalmar aquela questão, aquele machucado, aquele sintoma que você esteja recebendo. No campo mental, ele é um supressor do sistema nervoso central. Então ele diminui a atividade do sistema nervoso, ele acalma, é ansiolítico. Inclusive essa propriedade ansiolítica, eu separei outra pesquisa para vocês, que claro, né, tendo essa propriedade calmante vai ser boa para quê? Estresse, ansiedade, insônia, agitação mental, hiperatividade, palpitação, taquicardia. Ele tem, né, os químicos, vou falar aqui os químicos para vocês que eu separei. Ele tem alcoesterpênicos, que tem propriedade anti-infecciosa, que foi o que a gente falou, BFV, reguladores de imunidade, então como um método preventivo também e terapêutico, e é um neurotônico, de 35% a 50% em geral, e é o que? O linalol, o terpinem 4-ol e o alfa-terpineol. De terpenos, em geral, 5%, essa é uma composição bioquímica geral, tá? Do óleo essencial de lavanda. Essas porcentagens alteram de óleo essencial para óleo essencial, de marca para marca, por isso que eu sempre indico vocês verem uma marca confiável mesmo, que faça aí uma destilação a vapor correta. Inclusive o óleo essencial de lavanda ele é retirado, ele é extraído através de destilação a vapor, principalmente das flores, as flores aí lilás que a gente conhece. Terpenos, então, que são antiviróticos, analgésicos, expectorantes, antissépticos, estimulantes digestivos, que é o ocimeno e o pineno. Ésteres terpênicos, que são calmantes, sedativos, anti-hipertensivos. Então, com essa propriedade supressora para o sistema nervoso, ele é super indicado para quem tenha hipertensão, porque ele vai abaixar aí a pressão arterial também. Anti-inflamatório de 45% a 55%, por isso que ele é um super anti-inflamatório, que é o acetato de linalila e o acetato de lavandulila. E a pesquisa que eu estava falando para vocês compara o uso do óleo essencial de lavanda com o diazepam, tarja preta aí, benzodiazepínico, ansiolítico, né, calmante aí para insônia, casos de ansiedade. E aí ele faz essa comparação, essa pesquisa foi na Alemanha, já tem alguns anos. Mas aí pegou um grupo de pessoas e dividiu basicamente em três. Uma parte desse grupo, um terço, fez o uso do óleo essencial de lavanda através do Silexan, que é um medicamento de óleo essencial de lavanda. O outro grupo fez uso do diazepam, o tarja preta, e o outro, um terço, fez uso de placebo, né? Em geral, nessas pesquisas sempre tem uma parte do grupo que faz uso de placebo. E aí a pesquisa mostrou que o óleo essencial de lavanda teve até uma porcentagem um pouquinho maior do resultado positivo para acalmar essas pessoas que tinham transtorno de ansiedade generalizado, o TAG, né, TAG. Então ele fala, né, ele fez essa pesquisa com 221 adultos com essa transtorno de ansiedade e o Silexan foi superior, teve aí 49,1% de efeito e o lorazepam, na verdade, teve 42,6%, né? Então, vocês podem aí imaginar que efeitos maravilhosos que ele tem. E não teve os efeitos colaterais do diazepam, por exemplo, que são vários aí, pode gerar dor de cabeça, sonolência durante o dia, então você toma à noite para dormir melhor, e aí você acorda com a sua sonolência durante o dia, o que não é o que você quer, você só quer dormir melhor à noite, né? Você quer ficar ativo durante o dia. E aí o lavanda não teve esse efeito colateral. Enfim, outros efeitos colaterais que pode ter no sistema gastrointestinal, enfim, sistema neurológico também, causar codependência. Para sempre você vai ter que tomar o diazepam se você quiser se acalmar e dormir.
Com óleo essencial de lavanda não, você vai usar nos casos específicos, não vai causar essa dependência química, né? É o que eu sempre falo, os óleos essenciais são químicos, possuem químicos poderosos, mas não são esses químicos artificiais, né? Quando a gente fala em produto químico, você fala, ah, então não quero, mas de uma forma ou de outra, o óleo essencial é um produto químico, porém 100% natural, 100% vegetal. Bom, e aí de que forma então vocês podem usar o óleo essencial de lavanda para acalmar aí durante a noite? O uso oral dele é muito tranquilo, porém obviamente eu não ensino aqui no YouTube o uso oral, tem outros cuidados que a gente tem que ter, não ensino aqui, mas é incrível. E outras formas também, pegou seu travesseiro, tá lá seu travesseiro, põe uma gotinha de cada lado. Imaginem que isso aqui é um travesseiro. Põe lá uma gotinha de cada lado e aí conforme você dorme você vai virar e sentir aquele aroma. Eu peguei isso aqui para demonstrar porque é um lencinho, você também pode pôr uma gotinha e dormir próximo desse lencinho. Até crianças podem utilizar dessa forma, só cuidado para não colocar na boca, mas aí você pode aplicar uma gotinha do óleo essencial para acalmar, para dormir, para fazer uma chantala no banho. Pode você também fazer um escalda-pés, um pé de luva e colocar a gotinha próximo aí da hora de dormir, coloca, você já vai sentir essa calmaria muito boa. E quem é sensível ao aroma pode aplicar dessa forma ou por difusor no ambiente, coloca lá suas 10, 15 gotinhas no difusor a frio, fecha seu quarto, fecha as janelas, deixa ali fazendo o efeito, vai dormir e pronto, seu quarto já vai estar infestado aí desses químicos ansiolíticos. Quem é mais sensível ao aroma vai gostar dessas formas. Eu adoro o aroma de lavanda e eu também não sou sensível aos óleos essenciais, assim, nesse sentido eu consigo utilizar bastante porque já uso há muitos anos. Então eu coloco uma gotinha aqui, perto mesmo do nariz, e aí ó, tô sentindo o aroma constantemente, né? Uma forma de você utilizar, ou inalação direta em forma de concha, a mão que eu já ensinei várias vezes. Também você pode fazer o seu spray, seu sprayzinho calmante, aí pode levar na bolsa, pode levar na bolsa, rolon, a forma de rolon também, aí você vai fazer a via olfativa, né, aqui também, para utilizar no ponto entre as sobrancelhas. E aí são algumas das formas de você usar para ter esse efeito calmante, esse efeito ansiolítico, mesmo supressor para o sistema nervoso central, agir aí no campo mental. Para pele, como eu mencionei, a gente pode pegar aí um creme base ou um óleo vegetal. Os óleos essenciais eles são lipossolúveis, né? Então você pega aí seu creme base, faz as proporções, coloca aí nas dosagens corretas a porcentagem que você quer daquele efeito, mistura bem, agita, enfim, e faz o uso para todas as questões cutâneas, faz a aplicação dérmica para tudo isso que eu falei, essas feridinhas, esses probleminhas. O óleo essencial de lavanda, ele é conhecido como o único que pode ser aplicado puro na pele, isso não é verdade. Muitos outros e em questões específicas e para grupos específicos também podem ser aplicados puros na pele. Claro que tem a questão da dermocausticidade de alguns óleos essenciais, então você precisa conhecer, mas o óleo essencial de lavanda pode ser sim aplicado puro na pele, para questões pontuais, por exemplo, como afta, herpes, acne inflamada, coloca ali uma gotinha naquela sua espinha inflamada, por exemplo, probleminha de unha, picada, até numa ferida assim que já esteja cicatrizando, você pode aplicar uma gotinha pura também. Na unha, sabe quando fica inflamado ali, que você depila, que fica inflamado, pode pôr também. Hemorroida, uma gotinha pura, pode pôr também. Questões vaginais, inflamação, vaginite, até candidíase, né, pela ação fungicida, coloca no seu banho de assento, faz ali, ou em sprays também para a região. Enfim, muitas formas você pode aplicar puro na pele desse jeito que eu falei. Também para questões capilares, caspa, oleosidade para dar um equilíbrio, hidratação do cabelo, você também pode colocar inclusive direto no seu shampoo, no seu condicionador, no seu creme, até hidratante de rosto, enfim, várias outras formas, não só utilizando um óleo vegetal como carreador. Vocês pensem, né, a gente utilizando um medicamento
como esse que eu falei, ansiolítico, o tanto de efeito colateral que tem, até mesmo esses outros para queimadura, a gente nem sabe esses químicos artificiais que tem, então a gente utilizando simplesmente um óleo essencial de lavanda, que é super acessível, super fácil de encontrar, a gente só precisa ter esse cuidado ao encontrar uma marca idônea, uma marca realmente correta, né, que faça essa extração de forma correta, né? Porque assim, depende da extração, você fala, tá fazendo uma destilação a vapor, de que forma? Existe aí um método da destilação a vapor ser mais correta e aí ser extraído um óleo essencial puro, preservando mesmo as atividades terapêuticas e curativas desses químicos, não tendo tanto efeito aí, tanto modificação de temperatura, por exemplo, não aquecendo demais, não expondo ao sol, por exemplo, para não oxidar. Então, com esses cuidados, fazendo esse método de extração, aí sim você pode utilizar esse óleo essencial que você vai estar tendo as propriedades terapêuticas dele. E eu sempre recomendo você pedir um laudo aí, uma análise da extração, para você saber também as porcentagens de cada químico, porque igual eu falei, alguns químicos, a propriedade de cada um, se tiver uma porcentagem alta daquele químico, você sabe que ela vai ter mais daquela propriedade. Se tiver uma porcentagem mais baixa, você sabe que ela vai ter uma propriedade para aquela questão um pouco mais baixa. E assim você consegue se basear no que você pode usar aquele óleo essencial, o porquê que ele fez mais efeito para dada questão ou não. Enfim, essa é uma forma que a gente pode trabalhar que vocês devem conhecer da aromaterapia. Para todas as distonias nervosas, inclusive, ele é um antiespasmódico super potente, então para asma nervosa, eczema nervoso, espasmos nervosos, então a gente vai utilizar a lavanda que tem um super resultado. E a função analgésica, que é pouco conhecida da lavanda, mas que possui também pelos terpenos, é um pouco menos, claro, do que um copaíba, um gengibre, por exemplo, mas tem ainda a função analgésica para dores em geral, dores musculares, dores no corpo e também dores de cabeça. Inclusive eu deixei uma pesquisa aí para vocês. Então fala aí, né, o uso do óleo essencial de lavanda para o tratamento de enxaqueca. E aí ele tem sido usado, né, o óleo essencial, como uma droga ansiolítica, estabilizadora de humor, sedativo, espasmolítico, antihipertensivo, antimicrobiano, analgésico e também um acelerador de cicatrização de feridas. E eles estudaram então a eficácia da inalação do óleo essencial de lavanda para o tratamento de enxaqueca em um ensaio clínico controlado por placebo. O método que eles usaram então foi pegar aí 47 pacientes com diagnóstico definitivo de enxaqueca e foram divididos aí em casos e controles. Os casos inalaram o óleo essencial de lavanda por 15 minutos, enquanto o grupo controle utilizou uma parafina líquida pelo mesmo período. Os pacientes foram solicitados a registrar a gravidade da cefaleia e os sintomas associados em intervalos de 30 minutos por um total de 2 horas, ou seja, né, a cada 30 minutos eles fizeram aí umas 4 avaliações. A gente combinou os dois grupos para os principais fatores de confusão. O resultado, a redução média da severidade da cefaleia nos casos foi 3,6 entre 2,8 com base na pontuação de escala visual analógica. Então os resultados, de 129 ataques de dor de cabeça, 92 responderam total ou parcialmente a alfazema, que é o óleo essencial de lavanda. No grupo de controle, que era no caso o grupo que usou a parafina, né? No grupo de controle, 32 de 68 ataques de dor de cabeça responderam ao placebo. Então a porcentagem respondente foi significativamente maior no grupo de lavanda do que no grupo placebo, obviamente, né? Não precisava nem desse estudo, a gente sabe, mas é óbvio, é bom a gente ter estudos, né, para comprovar, inclusive para pessoas céticas aí em relação aos tratamentos naturais, olhem só. E a conclusão, então, o presente estudo sugere que a inalação do óleo essencial de lavanda pode ter modalidades de tratamento eficaz e seguro no manejo agudo de enxaqueca. Então, olha só que incrível, né? Olha a porcentagem, de 129 ataques, 92 responderam. Então, tem uma resposta aí muito positiva de todo mundo em relação ao lavanda também, com essa função analgésica, essa função para dores de cabeça, no caso enxaqueca, né, ansiedade, enxaqueca aguda no caso, teve aí um resultado muito positivo. Não só essa atividade ansiolítica, né, que estimula a produção de melatonina, sedativa, então
Por conta dos terpenos, ele também tem leve ação digestiva, tá? Para o trato digestivo, para o sistema digestório, e atividade expectorante, então para o sistema respiratório também vai ser interessante você usar lavanda. Aí para o sistema digestivo, com massagem no baixo ventre, o uso oral, para o sistema respiratório, inalação direta, banhos faciais, tudo isso vai auxiliar. Ele realmente não é o top 1 com ação expectorante, tem outros que eu posso vir falar se vocês quiserem, inclusive deixem aí embaixo. E a função digestória também não é o Master Blaster aí, mas ele tem sim essas funções por conta dos terpenos que estão presentes aí no óleo essencial de lavanda. Essa lavanda que a gente está falando é a lavandula angustifolia, lavandula officinalis, inclusive pode ser também chamada de lavanda francesa, até lavanda inglesa em alguns lugares, lavanda verdadeira, né? Que é esse nome científico, mas existem outras, lavanda spike, lavanda brasileira, que seria a lavandula dentata, que tem outras propriedades, lavandim, que tem outras propriedades, inclusive não podemos confundir, porque algumas dessas lavandas têm propriedades mais estimulantes para o sistema nervoso, por conta da cânfora que tem muito na lavandula dentata, por exemplo. Então é diferente, eu posso vir também falar sobre os diferentes tipos de lavanda para vocês não terem essa confusão. E aí tem que tomar esse cuidado que a gente está falando. É a lavanda verdadeira, que inclusive, falando um pouco sobre a descrição botânica, né, ela é um subarbusto de 30 a 80 centímetros de altura, com ramos simples, né, os ramos retinhos aí e as flores lilás, até um pouco azuladas, mas roxinhas assim. E ela gosta de solos áridos, clima ensolarado, mas ela é incrível e dá super bem também, é fácil até de se ter em casa, mas obviamente um óleo essencial é super concentrado, tem aí quilos e quilos da planta só nesse frasquinho aqui, então faz toda a diferença, mas você pode ter sim um pouquinho de lavanda na sua casa, por exemplo. Falando um pouco do aroma, um aroma delicado, porém é fresco, floral obviamente. Eu adoro esse aroma, inclusive é muito utilizado em perfumaria, o óleo essencial de lavanda. E a palavra lavanda vem do latim lavare, que está relacionado à purificação, à limpeza. E aí no campo mental, no campo energético que a gente pode pensar, está relacionado a essa purificação espiritual, purificação de pensamentos para pensamentos obsessivos, pensamentos negativos. Ela vai auxiliar a própria agitação mental, a lavanda vai ser super útil, traz equilíbrio entre razão e emoção, traz calmaria, elimina o medo, inclusive é o meu óleo essencial de cabeceira, sempre tá aí comigo, para quando eu acordo, pra, sei lá, ir no banheiro para amamentar minha filha, volto para dormir, aí a cabeça começa a trabalhar e não é a hora, utilizo a lavanda direto e aí consigo ter de volta o meu sono de qualidade, então sempre uso, sempre indico, tem uma resposta muito positiva, como a gente viu nos estudos para a maioria das pessoas, né? Bom, o aroma combina muito com óleos essenciais herbais, capim-limão, próprio limão, combina bem com hortelã, combina com eucalipto e com outros florais também, pra gente fazer aí um perfumão aromático, terapêutico, com gerânio, com jasmim, até o palma rosa, que não é uma flor, né, é um capim, mas combina demais. Então esse aroma, na maioria das pessoas, é super aceitável, tá? É isso, pessoal. Obrigada pela companhia e até a próxima aula. Vejo vocês!